Dé, dá uma ideia aí de como conversar. Começou. Já? Então tá bom, então. Fala, neófitos e neófitos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta. Nossa, nem respirou. Nem respirei. Mais um dia aqui. A única coisa de quinta aqui é o dia que passa a bagaça, que é toda quinta-feira. No mais, os apresentadores são Mezzo Calabresa, Mezzo Pepperoni. Prefiro queijo. E Mezzo Queijo, por causa da vegana aqui. Mas os convidados são de primeiro assunto também, tá bom? Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado está ela, Lili Paraense. Ah, pronto, olha só. Sabia que ia ter esse comentáriozinho, né? Lili Paraense. Da minha viagem. Fiz uma viagem maravilhosa, gente. Quem me segue lá no meu pessoal já deve ter visto já. E aí, galera, tudo bom com vocês? Nossa, tá calor, né? Tá quente. Quente pra caralho. Mas eu aposto que você tá no carro, no ar-condicionado, no trânsito de Vitória. Não tem mais tanto trânsito na ponte, né? Dizem por aí. Mentira! Desculpa. Dizem. Por mim não tem trânsito, não. Mas enfim. E aí você coloca no Spotify e a gente tá lá. Acredita? Se você não gosta de Spotify, a gente tá no YouTube, nosso canal principal. E eu duvido você entrar lá agora, deixar seu like já nesse vídeo, olhar os vídeos anteriores. A gente tá com um monte de episódio muito, muito bacana. Entra lá, dá seu like, se inscreve no canal para receber as novidades. Pô, gente, caramba. Curte também nosso Instagram, tá? E lá no Instagram tem o LinkedIn com todos os streams que a gente tá não só no Spotify, no YouTube. Linktree, pô. Linktree, falei errado. LinkedIn não, é Linktree. Vai. É porque eu tava meio de férias, gente. Dá um desconto. Então, e aí vai ter todos os streamings lá, tá? Vai ter Rumble, vai ter Amazon Music, vai ter Spotify, YouTube, todos os canais lá. O É só YouTube, entrar inclusive, agora os podcasts vão mudar. Eles vão migrar tudo pro YouTube Music. Então, fica ligado, vai receber essa. Agora não vai ser no... Tinha um Google Podcast, aí vai tudo pro YouTube Music. Ah, não sabia. Aí vai Novidade. Mas não deixa... Tem que se inscrever no canal de qualquer forma, né? Exatamente. Então tá. Então se inscreve lá, tá? E, cara, ó, primeiro também agradecer vocês, cara. A gente tá com um público bom. Tá, pô, Teve uns claro. vídeos aí que subiram mais de E 500 você nem visualizações. precisou dançar no TikTok, É. né? Ele nem precisou dançar no TikTok, né? Mas eu prometo que eu vou dançar e mostrar a foto da Lia Emo assim que a gente chegar a 2 mil Não. inscritos. Vou mostrar assim, é muito massa aquela fotinha sua. Assim. Não vai rolar. Vai rolar. Não vai rolar. Agradecer vocês aí que tá ajudando a gente a desgambiarrar a engenharia e arquitetura aí nessa árdua luta. Mas a gente sempre vai precisar do joinha, do gostinha, porque o algoritmo... Compartilha, manda pra mamãe, pro papai. Pro papai e tal. Pô, tá brigado com o seu namorado. Vai lá e manda pra ele que ele vai se amarrar, cara. Ela fala, pô, mas que estranho. Por que ela mandou isso? Vai ver até o final. Pra você ver se tem uma mensagem de amor no final. A gente pode fazer. Vamos abrir um correio do amor. Manda aqui pra gente que a gente vai fazer um correio do amor pra vocês. É melhor deixar isso pro dia dos namorados, né? Não, a gente já vai fazendo. Natal também. A gente vai abrir aqui o correio elegante. Pronto. Então vocês entrem lá. Só invento moda. Não sei se vai ter isso não, mas tudo bem. Não vai ter não, mentira. E agradecer também aí os nossos patrocinadores, né? Sim. Se você tem algum produto, não precisa ser ligado à engenharia não, algum serviço que você queira mostrar aqui no nosso canal, a gente vai ter o maior prazer de mostrar para vocês, tá bom? Sim, e quem que a gente tem aí? Os de sempre? Temos de sempre, né? Os patrocinadores aí que estão com uma linha ótima, tirando o buraqueiro lá do Bruno. Mas nós temos aí o Madureira Facas, que é aquele cara que você deve ter. Se você joga Minecraft, você vai torcer pra ter um cara igual esse. Porque ele vai fazer as ferramentas pra você. Ah, meu Deus. Eu tenho que ficar inventando uma piada nova, vocês estão muito velhos. Mas no Ataque Zumbi, ele é o cara que você deve ter, porque ele faz facas, machados, espadas, shuriken. Gente, faz tudo sem imaginar tudo e personalizado. Personalizado, acabamento de primeira. Tá com uma parceria boa com outro patrocinador que depois a gente vai falar. Tá fazendo exposição. É verdade. Segue ele lá no Instagram. Tem nos nossos destaques. E no Instagram dele tem lá ele faz um tutorial, né? Sim. Como é um hobby, produto artesanal, né? Um hobby muito, que o pessoal tá muito... fazendo. Ele dá várias dicas lá. Então o Madureira vai trazer Faz lá umas lives incríveis mostrando ele fazendo as facas personalizadas. E junto com ele tem o Bruno, do Rusticano. É o combo. Rapaz, o Bruno foi recentemente numa exposição agora lá em, acho que é Venda Nova ou Domingos Martins, sobre de madeira. Eu vi. E as ideias que ele mandou pra mim, a gente vai trocar esses negócios aqui por outras ideias. Tem um tonel infinito pra botar vinho. Cara, nossa, parece uma cava. A tábua que eu tenho do Rusticano faz muito sucesso, gente. Todo mundo pergunta. Tô passando pra todo mundo. Todo mundo pergunta assim, por que ele te deu uma tábua de carne pra você comer vegetais? Não, é a tábua de frios, gente. Lá eu não entende nada, né? Ai. Mas entra lá, ele faz produto. O que você mandar pra ele lá, ele desenvolve o projeto pra você, vocês conversam, manda pra todo o Brasil, né? Sim. Então entra em contato com o Bruno lá, Rusticano, um trabalho de primeira, tudo madeira legalizada, tá, gente? De reaproveitamento, então faz um trabalho bem legal.
Temos E outro Bruno também. tem vários Brunos, é esse daí. Olha esse. Ah. Ô, menino bom, rapaz. Era o menino do barranco, agora o menino do Não, plano. agora ele tá mandando vídeo só top, É, olha. Intrige Fundações, empresa especializada em fundações hélice contínua, máquinas e incrível, equipamentos gente. sob fundação. Também dá consultoria para você, projetista, que queira entender um pouco mais como é que é a dinâmica da execução. Entre em contato com ele lá, cara. Às vezes vai te salvar de uma coisa, Sim, dá consultoria, complicada, pô, né? saca pra caramba, além né? de manutenção e também fabricação de máquinas de fundação. Então entra lá, Exatamente. Bruninho, o outro é o Brunão. E Esse é o Bruninho. Entra em contato com Intrige Fundações. Beleza? É de São Paulo, atende de toda a São Pa- Grande Ai, São minha, Paulo. toda a Grande esqueci São de falar. Paulo e Sudeste. Sudeste também ele atende. E depois eu que tava de férias. Bicho, hoje eu tô meio legado, mas tudo bem. Ó, foi pago aí o Mac, hein? Foi pago. Burger Depois King. faz o Pix aí, seus filha da mãe. E hoje a gente tem aqui a nossa convidada de hoje. Ela é arquiteta e urbanista pela UFES, né, desde 1994. Mestrada em arquitetura e urbanismo pela Universidade da Bahia. E ela é especialista em restauração e conservação de monumentos e sítios históricos. Também é doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Professora do curso de arquitetura e urbanismo da UFES. E coordenadora do grupo de pesquisa Creta e do grupo de estudos Andança, que a gente também vai falar aqui. Hoje a gente está aqui com a professora Luciene. Obrigada por ter vindo. Lu. Pros íntimos, Lu. É isso aí. Não sou íntima, não, mas tô chamando Não, de Lu. Pode, todo mundo chama de Lu. Eu já salvei como Lu. Eu também. Na verdade, você me passou o contato, já veio professora Lu. Eu deixei. Então era. Depois eu conto como é que convidamos ela, porque de cara eu já chamei de Lu e nem sabia se podia, mas chamei e ela falou, Ah, tá bom, Léo. Aí foi. Mas é melhor, sabe por quê? Porque tem muita gente que fala Lucilene, Luciane, Luciane com I. Então, Ah. pelo menos o Lu, ninguém erra. É verdade. Exatamente. Na verdade, Lu Pessotti, inclusive, é o perfil lá no Instagram, tá? É Lu. É Lu, Lu Pessotti. Então, todo mundo me conhece dessa forma, né? Então, não tem problema. Ah, então a gente acertou. Lu. Oi. Demorou um pouquinho, hein? Eu sou enrolado, né? a Eu gente- sou muito enrolado. enrolado. Mas eu acho que eu também desmarquei, não. Mas, Nem lembro. Sei que a Não gente lembro. vem. na verdade, nós maturamos o assunto pra Foi. chegar neste É. dia. Isso é muito foda. É isso aí. O assunto é bom. Lu, mas primeiro a gente quer saber um pouquinho da sua história. Tá. Como você chegou, Como né? você chegou e falou bem assim, cara, eu amo história e patrimônio e é isso que eu quero fazer. E dentro da arquitetura. Uhum. A gente sabe que boa parte das universidades, a arquitetura é voltada mais para aquela parte de concepção de projetos Sim. e mais estéticos. Aí você chega e regride e fala bem assim, não, eu quero observar isso daqui. Como que você chegou nesse ponto? Então, primeiro, inicialmente eu nem pensei em fazer arquitetura. É mesmo? Né? Não, eu fiz acho que 2 ou 3 vestibulares para medicina. Nossa! Eu fazia escola técnica, Ah, tal como aham. você, sim. né? E aí fui tentar medicina. A gente, às vezes, quando a gente escolhe a profissão muito novo, né? É. E aí Eu queria ser advogado. Imagina, né? A gente, eu Sem tentei comentários, letras. né? Eu tento ler. Nada a ver. Nada a ver. Então, assim, eu acho que são as influências, né? Quando a gente é novo, adolescente. Aí eu falei, não, isso não é minha praia, não. Não tô afim, não é o que eu quero. Vou fazer arquitetura. Por que eu vou fazer arquitetura? Porque eu já tinha feito escola técnica e já tinha visto que eu gostava, pelo menos, de projetar. Uhum. Uhum. Eu era muito nova, não tinha essa questão de pensar em patrimônio, em urbanismo, em mobilidade urbana sustentável, esses temas que são muito específicos, né? Uhum. Pelo menos naquele período. Eu falei, não, eu vou fazer arquitetura. Fazendo arquitetura, eu descobri que eu gostava muito de urbanismo, pensar mais a escala da cidade, né? Muitos anos depois, já em Salvador, eu fui descobrir, né, que nós seres humanos, a gente tem uma percepção do mundo em escalas distintas. Então, por exemplo, eu faço trabalho com meus alunos, peço para fazer um levantamento na cidade, um vem e olha o gradil, que lindo, o desenho e tal, aqueles detalhes. O outro fala, olha, você viu aquela vista maravilhosa? Então, né? Uhum. Aí eu fui descobrindo que a minha percepção era uma escala maior. Eu gostava muito de cidade, queria trabalhar com urbanismo, enfim. E aí aconteceu que o escritório técnico do IFAM, o primeiro que foi criado aqui no Espírito Santo, ele foi funcionar dentro de uma sala, dentro do curso de arquitetura e urbanismo da UFES. Não sabia. Pois é, pouca Mais ou gente menos. sabe. E aí abriram vagas para estagiários. E eu falei, bom, e eu fui Ué? fazer patrimônio, que era uma disciplina optativa na ocasião, Ah, que eu quis fazer, eu achei interessante. Conversei com a professora, eu falei, olha, esse tema me interessa. E aí, fazendo a disciplina,
Abriram-se vagas, se não me engano, eram 4 vagas. E aí eu concorri, passei e fui trabalhar com isso. E me apaixonei. Caramba, você estava em qual Desde período, sempre. você lembra? Foi Olha, bem no início, eu, assim? Não, eu já estava na metade do período. Ah. Já estava né? Já tava metade do mais ano, pra frente. perdão. Eu acho que já estava metade do ano, um pouquinho mais para frente. Que eu me lembro, assim, que eu fiz 2 anos de estágio. Aí entra a questão das memórias, né? É um evento, assim, que me marcou muito. Porque eu fiquei 2 anos, né? E logo no final, meu pai faleceu. Eu estava faltando, acho que 6 meses para eu formar, tanto que eu atrasei mais 6 meses. Então, assim, eu já estava bem mais adiantada. Isso foi bom porque eu já estava um pouco mais... Hoje, olhando, né, gente? Eu estava um pouco mais madura no curso, Sim. né? Lógico, para aquela idade, né? Óbvio. Então, assim, foi uma escolha apaixonada, mas depois se torna uma escolha consciente. Porque eu falei, não, vou fazer um trabalho final de graduação, tá, sobre esse tema, que foi trabalhar o entorno da Igreja do Rosário em Vitória. Ó, já desde o começo. Desde o começo. Então, assim, já tem, né? E aí já fui pegar um tema espinhoso. Aí fiz uma proposta revolucionária. Olha, esse prédio que está aqui na frente, ele foi construído na época que já tinha Ifam e que a igreja era tombada. Então, só tem uma forma de a gente resolver isso. A gente vai demolir o prédio. Ai, meu Deus, Machão! já começou no... Já comecei, não é? Tendo propostas radicais. Top. Pronto. Aí, com esse mesmo projeto, né, eu queria fazer uma especialização. Eu não pensava numa carreira acadêmica, não. Eu pensava numa carreira profissional onde eu fosse atuar fazendo projetos, tá? Eu falei, bom, então tem que fazer uma especialização, né? Só que Vitória não tinha. Né? Como hoje Sim. você tem N faculdades de arquitetura, ainda bem, né? N cursos de mestrado, né? Não tinha Doutorado, muita opção. inclusive, né? Não tinha opção, não tinha opção, né? Ou era UFES ou não era nada, né? Então eu falei, bom, vou procurar um curso para eu fazer. E esse curso é um curso que ele acontece em Salvador, hoje ele é um mestrado, que é o SECRE, tá? E aí eu falei, bom, então eu tenho que me preparar, trabalhar, juntar grana, né, para poder morar em Salvador, que o curso era mais ou menos 9, 10 meses. Assim eu fiz. Eu estudei, trabalhei, juntei dinheiro, fiz a seleção, passei e fui para lá. No decurso do curso, eu fui realmente assim, vendo que era aquilo que eu queria para mim, né? Meus professores falaram, olha, seu trabalho é muito legal, você tem uma pegada muito legal, né? Então, enfim. Bota tudo no chão. Radical. Que bom, né? Mas, então, no ambiente acadêmico, isso não é tão radical, porque no ambiente acadêmico você tem que ousar, Sim. né? Você tem que pensar em propostas diferentes, porque para fazer mais do mesmo, Sim. não é? Não precisa nem tem que propor. ser disruptivo. Exatamente. Tem que romper, É, né? isso mesmo. E aí, Luciene, por que você não faz um mestrado? Aí eu falei, beleza, fiz um mestrado. E aí, modéstas as favas, né? Fazendo uma referência ao nosso restaurante maravilhoso, eu fiz o seguinte, né? Passei com distinção, Uau. né? No meu mestrado. E aí os professores, por que você não faz doutorado? Aí fiz o doutorado. E aí no decurso desse, né, do mestrado, e nesse percurso, né, mestrado e doutorado, eu descobri uma veia para pesquisa, uma veia acadêmica. Mas eu gostava também de fazer o projeto. Então, durante muitos anos, eu vivi um desafio, tá? Físico, mental, espiritual e financeiro. Equilibrando. Eu acho que quem é da área da engenharia, da arquitetura, né, sabe disso. Então, assim, eu fui sobrevivendo da academia, né, trabalhando, tendo bolsa, professor substituto, enfim. Voltei em 2006, fui dar aula na faixa, lá em Aracruz. Não me adaptei, porque assim, eu caí de Salvador para o interior, né? E foi muito complicado, enfim. E aí eu falei, bom, vamos romper esse contrato aqui e abrir uma empresa, que eu já tinha uma empresa em Salvador. Então, assim, aí voltei, né, com essa questão da empresa, comecei a participar de licitações, pegar projetos, e ao mesmo tempo ficava também atuando como pesquisadora na UFES, tá? E aí, 2 anos, acho que 2013, né? 2 anos depois, que eu digo assim, acho que foi 2011, 2010, eu fiz meu primeiro pós-doutorado com bolsa da FAPES. E 3 anos depois, acho que foi isso, uns 3 anos depois, abri o concurso na UFES, né? Na ocasião, inclusive, eu dava aula na UVV, para você ver como é que é, né? Eu estava aqui, eu estava ali, eu estava lá, né? É isso. Você tem que, né? Tem que correr, mano. Tem que matar os E leões. ainda mantinha a sua empresa também, ainda? Mantinha. Meu Deus do céu. Nossa. Aí você dormia? Que horas? Pois é, que horas. Cara, você sabe que tinha uma época que, assim, eu descansava só domingo.
Sério? Eu trabalhava sábado o dia inteiro, era muito puxado, era muito Gente, puxado. Tá quase assim, né? Deixa pra lá, não quer ficar puto aqui. A academia não é Não, muito deixa. diferente, não, tá? Assim, você dá aula não é muito diferente, não. sim. Só que aquele tal negócio, né, gente? Você tem, assim, o seu espaço, a sua rotina, o seu salário em dia, né? Você sabe, né? Exatamente, assim, quase que uma projeção do futuro, né? E quando você está no mercado, é tudo uma incógnita, né? Exatamente. Sim. É faca do Madureira, faca no dente. Vambora. É isso aí. E aí foi aí que eu, né, fiz esse percurso, cheguei até aqui, né? Eu vou fazer um pequeno comentário, assim, quando alguém me pergunta qual é o seu maior arrependimento, eu ter voltado. Sério. Ah, porque lá é Salvador. Porque pô. Salvador, Salvador, Acarajé, gente, olha só, verdade. Abadá, por favor, carnaval. Não, mas o regional não é muito melhor do que lá. Olha. Fazendo também uma... Baianos que nos escondem. Vai lá. Acho que são situações diferentes. Mas aí aqui é bom também, olha, então... A muqueca. Isso que Não, eu ia falar isso, a Essa polêmica polêmica é muqueca. Que Né? uma muqueca. É, Dizem aí- que, né, que muqueca é só capixaba, o resto é peixada, né? Em Então, relação ao muqueca, eu tenho que concordar que Então, é Stuba daqui. que falou, tá falado. Foi ele que falou. Ele e Boixá isso aí. falaram que essa muqueca existe aqui, então... pronto, fechou. Fechou. Tá, mas aí beleza. Então você já se estabeleceu nessa área. E as linhas de pesquisa na UFSC que você já foi tocando, como é que foi essa andança? Essa dança. Como é que foi? Surgindo aí. É, cara, andou. E Faz a sentido. andança... Depois eu perguntar o do nome, se Tá. tem a ver com isso. E aí chegando nesses núcleos, nessas batalhas, Aham. e como é que foi aí essa criação? Aí, já estando na UFSC, como é que foi esse fomento da área patrimonial, você pode falar assim, né? Patrimonial, Uhum. patrimônio, Tá no aqui, patrimônio. dentro É. do Espírito Santo. É um universo diferente, é boa pergunta, tá? É um universo diferente. Como Porque a eu gente... não entendo nada dessa poxa. Você lembra aquelas Aham. DR que eu tive lá com você lá? Foi tudo curiosidade. Eu não Certo. entendo nada. Nada. É uma área muito, muito ainda de pouco conhecimento do público geral, né? Sim. Então, assim, as pessoas não entendem, né, exatamente o que é o patrimônio cultural e por que eu tenho que preservar o patrimônio, né? Então, assim, no meu mestrado e meu doutorado, eu segui trabalhando história da cidade e do urbanismo. Então, tanto que muitas consultorias que eu dei na Bahia era para fazer plano diretor de sítios históricos, inclusive tombados pelo IFAM. Né? Porque aí E lá tem muito, né? Então. tem muito, né? Não, aí aqui, por exemplo, eu trabalhei no tombamento do sítio histórico de Muqui de Itapina, né? Eu fiz o relatório, o estudo, o diagnóstico, enfim, né? Junto ao governo do estado. Bom, como é que foi essa questão na UFES, né? Então, quando eu entro para dar disciplina de teoria e disciplina de urbanismo. Na disciplina de urbanismo, eu dou a disciplina de urbanismo 2, são três disciplinas, 1, 2 e 3. E aí, no 2, a gente sempre tem um recorte que trabalha a questão do patrimônio. Então, eu comecei, né, trazendo sempre, um período era Vitória, outro período era Vila Velha, porque o aluno tem que fazer visita, né? Então, essa Sim. questão de deslocamento fica mais complicado, né? E aí, fazendo as pesquisas, né? E daí veio uma outra pesquisa de pós-doutorado, que foi sobre o Forte São Francisco Xavier da Barra. Então, assim, sempre fazendo. E publicando livros, fazendo eventos, trabalhando urbanismo colonial, que é uma área que eu trabalho muito, né? Então, foi se consolidando, né? Aquilo que eu já vinha fazendo desde a minha graduação. O ano que vem eu faço 30 anos de formada. Então, assim, Nossa. 2 anos antes, se a gente pensar 3 anos antes, eu comecei a trabalhar no IFAM. Então, tem mais de 30 anos que eu labuto nessa área, né? Entendi. Agora, o que é? Uma pergunta sine qua non. O que é patrimônio histórico? Então, vamos lá. Por que tem que precisar? Por que pro Aham, cara, cidadão comum, afegão médio, a galera que tá lá no sim. Transcol, Sim. patrimônio histórico é a Casa Velha, que tá Tá. caindo aos pedaços. Explica aí pra Por gente. que não pode demolir com a Por que não pode? importância Pô, esse disso negócio pra aqui já era pra estar cidade? no show. Vamos lá, vamos explicar a Eu acho importância. legal, porque às vezes assim, a gente mesmo, quando pega um aluno que ainda não chegou no meio do curso, não fez a disciplina de patrimônio histórico, né? Muitas vezes até o aluno tem uma dificuldade, né? E essa questão também da história da arquitetura e do urbanismo, como a história ela está sempre sendo revista, muitas vezes o aluno também dá uma escorregada. Ele fala tipo assim, hoje um aluno apresentando um seminário, ele falou assim, porque São Luís do Maranhão é uma cidade que tem um traçado, né, de cidades espanholas. Olha, porque o tabuleiro, é o tabuleiro de xadrez, então as nossas cidades, né, parecem com as medievais, aquele discurso. Então, O essa plotting. questão que a gente tem sempre que estar realinhando, né, calibrando, tá?
Bom, então o que é patrimônio, né? Que é a pergunta que não quer calar. Vamos pensar numa perspectiva do nosso dia a dia, tá? Você tem um filho, né? E você, obviamente, nasceu de uma família, um pai e uma mãe, tá? O que o seu pai e a sua mãe deixou para vocês dois, né? Dívidas, mentira. É o quê? É o patrimônio. Sim. É o patrimônio. Então, o patrimônio vem muito dessa ideia de pater, de pai. O que o pai transmite para o filho, certo? Sim. Então, é um legado que você recebe. Eventualmente, esse legado, se ele se perpetua, se ele aumenta, você aumenta o patrimônio, você deixa para o seu filho. Numa perspectiva social, o patrimônio histórico, cultural, é aquele conjunto de bens que uma sociedade construiu ao longo do tempo e que ela vai passando geração a geração, né, à frente. Então, nós recebemos um patrimônio, um conjunto de bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, de uma sociedade que nos antecedeu. E a nossa obrigação, não, antigamente se falava assim, porque a geração atual ela tem o compromisso de deixar esse legado que ela recebeu para aqueles que estão à frente. Também, ela tem esse compromisso, mas ela tem um compromisso de cuidar e usufruir. Porque para ela conhecer a história, para ela Entendi. vivenciar a história, ela tem que vivenciar aquele espaço, sim, conhecer. E esse é o grande problema da contemporaneidade, que as pessoas não conhecem a história, não sabem o valor daquele bem, né? Então, tipo assim, isso aqui é do IFAM, é do Estado, da Prefeitura, que cuide, isso não é um compromisso Isso. meu, né? Porque o Brasil a gente tem esse E às problema vezes do é que aquele público. monumento ali isolado, então por mim pode demolir esse É prédio isso aí. aqui. É, Nunca nunca fui, fui, nunca né? fui, não sei o que É, faz aí. E uma outra coisa que é importante na noção de patrimônio, gente, que eu gosto sempre de falar, é que a nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, fez 30 anos ontem, né? Salvo engano. 35, não? É 35? 30 ou 35, nem me lembro. É 88, 35, 35, né? 35. Pronto, obrigado. Tô com quarentinha, pô. Você já mostrou quantos anos a gente tem, né? Mas tudo bem, né? Eu não pareço ter 40, não, eu rodei muito sem óleo, então tô meio acabado. Mas tá bom. Tá né? bom. Então, o que acontece? Existe uma preocupação com a função social da propriedade no Brasil, né? Então, o patrimônio ele tem essa perspectiva também. Ele se sobrepõe a um direito que é individual. É isso que eu quero Sim. dizer, entendeu? Ele é Então, Uhum. então, se você tem a Igreja do Rosário, tanto em Vitória quanto em Vila Velha, são tombadas, aquilo é um bem, né, difuso, ele é de todos nós. Ele não é da igreja, ele pode ter um proprietário, mas do ponto de vista simbólico, ele é da sociedade. Entendeu? Entendi. E por que é importante preservar? Porque justamente a história, a sua, a dele, de todo mundo que está aqui, é que configura a sua identidade. Quem é seu pai, quem é sua mãe, quem que você é. Você pega o seu registro, né, de nascimento e tá lá seu nome, seu sobrenome, entende? Eu sempre falo com meus alunos assim, você pegaria o seu álbum, a gente ia falar em álbum, né? Mas a gente pode falar, né? Mesmo que seja digital, né? Você daria um del nele, você pegaria suas fotos de infância, com as fotos de família, você tacaria fogo naquilo? Apagar a sua história, né? Exatamente. E a sua história e a sua identidade. Toda a sua memória afetiva, quem você é, se constitui a partir da história que você teve na sua família. Aí vem a história da criança, né? Você começa uma história em família, depois no bairro, na escolinha, na sua cidade, e isso se amplia. Esse conjunto de relações que a gente tem com as pessoas, com o espaço, com tudo que acontece na nossa sociedade, é que molda a nossa identidade. Sim. E é extremamente importante a gente, né, preservar isso. Né? Tem um livro muito interessante chamado História e Trauma, que trata de um tema muito sensível, que é a questão da ditadura, né, no Brasil. Então, assim, vamos rever essa história da ditadura e vamos ver quem é que vai pagar essa conta, se houve crime, se não houve, né? E isso, a Comissão da Verdade, ela foi silenciada, né, há pouco tempo, num dado momento. Por que trauma? Porque tudo aquilo que você cala, até do ponto de vista psicanalítico, você gera um trauma. Sim. Então, é importante que a sociedade conheça a sua história, problematize a sua história. E a história ela está em documentos. Ela tá o monumento, o edifício, é um documento. Ele, por si só, conta a história dele, ainda que seja da história da arquitetura, mas ele vai contar. Sim. Da história urbana, onde ele se insere numa escala urbana. Então, ele é um documento. Então, não tem como de... A gente pode problematizar a história, sim, não tem problema. Né? Eu tenho um documento, você tem outro, você escreveu um livro, está datado, aí ela vai fazer uma pesquisa lá na frente, descobre um outro documento, e a gente está revisando, mas a gente está estudando a história e está tendo contato com ela e vendo o quanto ela é importante para a gente. E esse movimento, no Brasil, sempre foi um movimento complicado. Né? Porque, assim...
até 68, onde há uma grande renovação, né, nas ciências sociais, que é aquele movimento que a gente conhece, né, de Woodstock e tal. Mas olha como é interessante, na área da cultura, Rock and roll. isso vem para o campo da academia também, né, da renovação, enfim. E aí a noção de documento se amplia. Então, o documento não é só o papel, o documento que você foi lá no arquivo. O documento, por exemplo, é uma cartografia, uma planta de um edifício. E com isso, você aprofunda o conhecimento sobre a história, né? História das mulheres, história da sexualidade e por aí vai, né? Então, é importante entender história, é importante preservar os bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, nossa muqueca, né? Sim. Por que o pão de queijo? Por quê? Porque isso é a nossa identidade, cara. E isso nos diferencia de outros povos, de outras nações. E isso que cria unidade, né? Lógico. Exatamente. Eu fico assim, pô, agora eu peguei o flow, hein? Olha só. Todo mundo fica elogiando até pouco tempo atrás, porque agora tá um pouco deteriorado, mas vamos pegar do âmbito geral. As sociedades mais coesas, Estados Unidos, que tem aquela cultura toda. Todo mundo conhece mais dos presidentes dos Estados Unidos do que do nosso. dos Exatamente. 4 governadores antes dos anos 80, os diretores. Vocês sabem aí, plateia? Ninguém sabe. Quem foi pro Quem prefeito, foi? né? Quem foi prefeito? Há 10 anos Então, atrás. Mas isso daí, eles enraizaram isso dentro deles, porque isso acaba trazendo aquele orgulho. Sim. A Né? gente vê uma demonstração que todos eles têm essa questão de expor bandeira, do lado de fora das Patriotismo, casas, exatamente. patriotismo. A mesma coisa vai pro Japão. Sim. A perpetuidade deles, Sim. dos patrimônios que eles até hoje cultuam a espada como um bem cultural, quase como uma entidade. Até né? os gestos, Os né? gestos, Eles mantêm. A mesma coisa vai para os povos, por exemplo, Israel, né? Tem outros povos. Aqueles, e você pode ver que sempre aquela que você tem maior unidade coesa de conhecimento histórico tem um desenvolvimento social maior. Posso estar tirando isso me corri. Posso estar tirando do data foda-se aqui. Mas é o que eu observo. E aqui, a gente não tem muita unidade, principalmente o capixaba não sabe nem porque tem o nome das ruas. Eu Nem sabe o nome das ruas. nem sabe o nome das ruas. Cara, eu sigo aquele Histórias Capixabas, que ele Sim, bota. sim. É conhecido de vocês? Cara, ele bota lá e ainda puxa uma trend do porquê. Sim. Eu acho que é o Fábio Pirajá, É, não o Fábio que tá Pirajá, no exatamente. Face, né? Inclusive, teve uma vez que. Não Tem foi no Instagram Tem no também. Instagram. Tem no Instagram também. Pô, aí saiu no porquê que é o Gumuço. Sim. Aí ele puxa toda a Puxa história. história. Aí, É aí bem eu legal. pego lá e vou pesquisando. Saturnino de Brito. Aham, Recentemente a gente engenheiro. publicou lá no nosso Instagram Sim. o estudo que foi Novo utilizado Arrabaldes. e dos Do Novo Arrabaldes, Arrabaldes, que era o Isso. engenheiro sanitarista. não sei o quê. Sanitarista. O cara tem um livro que dali é um documento histórico, patrimonial lindo. Exatamente. E que foi utilizado com o tempo foi utilizado. Então, assim, essa unidade e o conhecimento é que traz esse orgulho. Que a gente, às vezes, só fica jogando lá pra seleção brasileira, que tá uma merda. A feminina também jogou mal pra caralho. Mas, assim, a história traz isso, né? Eu acho que é Sim. por isso, não é só a fachada tá ali, tem mais coisa. É o que eu tava falando aqui, o cara lembra mais do pastelzinho do caldo de cana do centro do que mas tudo bem. Aí já foi filosófico, não foi bonito, Foi profundo. Como que se elenca, seja imaterial ou material, aquilo ali como patrimônio? Tem Como tem que um se rio, escolhe, né? como se escolhe? Diferencia-se muito patrimônio cultural, patrimônio natural, ou é tudo junto? Como é que faz essa diferença? Então, Quem é o órgão que faz isso? Pode citar aí. Né? Não, Então, o que acontece, né? Essa questão do patrimônio cultural faz parte de uma política cultural que, em geral, os países têm, né? A gente tem como, digamos assim, referência a França, né? Que começa esse processo, tem um livro da Chouet, né? François Chouet, que vai falar sobre isso, a alegoria do patrimônio. Então, assim, isso começa... É interessante vocês falarem essa coisa do patriotismo, né? Isso começa com a Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, quando a França quer justamente construir uma nova identidade. A gente cortou a cabeça dos reis, né? Não foi isso? Facinho. Então é um outro momento. E aí a gente precisa elencar os nossos bens culturais, porque a gente vai recontar essa história. Então, a nossa história ela é contada a partir de nossos bens culturais. Então, quem elegia no Brasil, para a gente encurtar um pouco, né, senão fica muito extenso, Não, toca mas aí. assim, quem que elegia, né, esses bens culturais? Inicialmente foi o IPHAN, né, que é um órgão federal, Ministério da Cultura, enfim. Aí começa isso lá na década de 20, né, do século passado, né, quando a gente está falando do movimento moderno, né, a construção de uma identidade para o Brasil. Tanto que, no primeiro momento, se fala de arquitetura de pedra e cal.
Então, você vai ter o quê? As igrejas, as fortificações, né? As igrejas barrocas de Minas, entendeu? Então, você está construindo uma identidade. Com o passar do tempo, dos anos, né, o Brasil ele é signatário de várias convenções internacionais da Unesco, ICOMOS, enfim. Essa noção de patrimônio, ela se amplia, porque a noção de cultura se amplia, falamos disso da década de 60, 70, né? E aí, então, com essa ampliação da noção de história, cultura, patrimônio, os bens culturais também, obviamente, né? Eles também se ampliam, né, a quantidade de bens. Então, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo que eu sempre falo com meus alunos, quando você fala da muqueca capixaba, que você fala da panela de barro, né? Qual foi o primeiro, né, bem imaterial que recebeu esse selo no Brasil, né? Que não é tombamento, recebeu, né, esse selo, essa designação. Foi justamente a nossa muqueca capixaba. A muqueca capixaba, ela tem uma vinculação com a panela de barro. Para nós é um sacrilégio, que aí entra na questão que você falava há pouco, que me chamou a atenção, que é a tradição. Quando você fala do samurai, é tradição. É um uso, é alguma coisa que a gente faz, né? Que vai se consolidando no tempo. Se você fizer uma muqueca capixaba na Semana Santa, uma torta capixaba, numa panela... Nossa, não é outra é um coisa. sacrilégio. Não, é um sacrilégio. Acabou, Acho né? que muda até o gosto. Muda até o gosto, não é? Então, mas o que eu quero dizer com isso? A muqueca, ela tem uma vinculação com a panela de barro, que, por sua vez, o barro tem uma vinculação com o território. Aquele barro é tirado de algum lugar, entendeu? E aquele peixe, ele é pescado também em algum lugar. Quem pesca? Quem faz a panela de barro? Então, tem uma vinculação com o território e com uma camada social, com grupos sociais que estão vinculados a essa tradição. Por isso que é tão importante a gente preservar. Sim. Então, quando você fala de... estou preservando, é o quê? É a receita? É a receita, é a panela, é o território, as relações É sociais. a memória Sim. daquele povo que Exatamente. estava ali tirando a gelo. É isso aí, minha gente. É isso aí. Formei. Caramba. Já vou escrever um livro sobre Mas patrimônio. não é fácil de entender? Eu Não, acho que a gente tem sim. sempre que falar de uma maneira que todo mundo entenda, que é aquilo que você É. falou, né? Porque senão fica aquele discurso assim, é o discurso do doutor. O acadêmico tá lá e o cara Não. que tá lá no Transcol ouvindo o nosso podcast Sim. fala, porra, Sim. bicho, aí ele já começa a resgatar. Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho ligação muito direta com o pessoal, com o centro de Vitória, porque eu passei toda a minha infância ali. Pronto. Estudou, eu né? estudei. Apesar da E gente o ter meu nascido primeiro- em Vila E Velha. o meu primeiro emprego foi ali entregando panfleto para Ortobon. Aí, tá Então eu vendo? rodava aquilo ali tudo, cara. Conhece É. Eu tudo. conheço tudo. Então, Sim. pra Tem mim, aí entra os na memória. prédios ali. Tem os É. prédios. Aí, porra, aí eu ficava olhando aqueles prédios e falava, cara, pra cada prédio massa e tal. Então, assim, pra mim era mais fácil. E tem essa ligação. Agora, Eu quero só responder a outra pergunta Qual? que você Qual? fez, que é aquela assim, e a questão, por exemplo, do patrimônio natural, né? Ai. Porque, então, você falou do centro de Vitória, né? A gente tem ali no centro, e eu sempre gosto também de, nas aulas, mostrar isso para os meus alunos, né? A gente tem ali no centro uma área que é aterrada, é o solo criado, assim como tem na prainha. Eu, por exemplo, às vezes, a memória da gente ela é muito traiçoeira, né? Mas eu me lembro de eu ainda tomar banho de mar na prainha. Só que o aterro é na década de 70. Só que esse aterro ele vai acontecendo aos poucos. isso, né? isso. Ele Não vai é? chegando até a beira Isso. mais tempo. Eu me lembro da gente ainda tomar banho de mar na prainha. E lembro de minha mãe falando assim, porque eu vim para Vila Velha, eu tinha 9 anos de idade, então tem muitos anos atrás, né? 45 anos atrás. Então, eu lembro minha mãe falando isso. Minha mãe sempre fala, nossa, a prainha que eu conheci, que eu levava você para tomar banho com as coleguinhas e tal, era uma outra prainha. Esse território que eu conheci, e no final da conta eu quero falar sobre isso, esse território que eu conheci, né? Esse espaço que a gente se apropria, que é o território, ele tinha uma outra configuração. Seja ele urbana, seja o conjunto dele urbano, com arquitetônico, com a constituição geomorfológica da paisagem, ele tinha uma constituição. E isso é extremamente importante, porque quando você faz um aterro, então se você pegar um mapa de Vitória no século XVI, XVII, XVIII, XIX, quando começam efetivamente os aterros, e hoje você vai ver que é uma outra cidade, que ela tem uma outra configuração. Sim. Então, naquele momento, você não tinha essa preocupação de uma preservação da paisagem cultural. Como hoje a gente já tem, o primeiro selo que foi, né, foi dado como paisagem cultural foi aqui, a cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, você tem ali uma poligonal, que aquela área ali tem que ser preservada com as suas características geomorfológicas, com as relações culturais que estão ali, com a configuração também da natureza, entendeu?
Então é isso. Então, já essa, começa a entrelaçar. mas sempre teve. Nós aqui, com o passar dos anos, nós da academia, enfim, os cientistas, eles, os estudiosos, eles que vão entendendo, percebendo, né? Essa dimensão vai se ampliando e isso vai para um corpo jurídico também. Então, você faz um tombamento, você faz uma proteção. Aí, bom, é importante para quem? Para o mundo inteiro? Para a humanidade? Então, é patrimônio da humanidade. Entendeu? Tem isso. É importante para a história do nosso país? Então, é patrimônio nacional. É importante para o Estado do Espírito Santo? Então, é patrimônio estadual. É uma escala regional, local? Então, é patrimônio municipal. Então, o Vale Encantado vai ser patrimônio de Vila Velha em breve. Viu? Mas, A extinta lagoa do Vale Encantado já não dá mais pra desejar. não, mas tem ainda do barco lá, pô. Tem? Estão tentando, né? Acho que é do barco. Acho que é do barco. Tomava banho lá, cara. A gente tomava muito banho lá. Mas o... E onde se insere... Tô perguntando aleatoriamente, nem se está aí no negócio. Como é que o arquiteto se insere dentro desse estudo? Como é que são as pesquisas? Como é que é o... Como é que o cara fala bem assim, hoje eu vou fazer... Como é que é o processo, né? Na verdade, do início, né? De onde começa? Tá. O IFAM, vamos lá, sei lá, o IFAM foi Não lá... sei se é IFAM, pode ser... Quem que começa? É mesmo? O IFAM, Ministério da Cultura, escolheu ali o edifício, né? Edificação, não sei. E como é que começa esse A processo? pracinha do Vale Encantado onde tio Joey tocava violão. Vamos falar. Ele vai ser patrimônio histórico. Como é que é? Tá, então vamos lá. São duas vertentes, né? Hoje, para pedir, fazer uma solicitação de tombamento, qualquer um de nós pode pedir. É mesmo? É mesmo? Sim, eu mesma pedi o tombamento do Forte São Francisco Xavier da Barra. Olha, que foi o seu estudo. Eu não tô brincando, eu vou pedir para aquele cantinho onde o tio Joey sentava tocando violão. Não vai ser- existe mais, porque já Só que reformaram assim, a o que pracinha. acontece? Então vamos lá, né? A depender da esfera que você pede tombamento, né? Você tem que apresentar o estudo, a justificativa do tombamento, né? Ou o próprio órgão faz, mas tudo bem. Vamos lá, o que importa? O que é a pergunta que você fez. A decisão de tornar um bem cultural como sendo protegido legalmente ou não, ele pode partir do órgão de proteção a nível federal, estadual ou municipal, ou pode partir da própria sociedade. É isso, tá? Então, acho que eu respondi. Sim, sim. Né? Então, isso pode partir de uma visão institucional, acadêmica, de quem estuda a história da arquitetura da cidade, como pode também passar por uma relação afetiva. A pessoa sabe que tem um valor histórico, mas eventualmente não sabe que valor que é aquele. É eclético, é barroco, não sei. Por exemplo, Mas uma tem- associação de moradores do bairro, aí tem, sei lá, o Isso. primeiro Sim. morador da região, aí Sim. tem a casinha, Tem alguma a coisa, casinha, e aí ele acha pedir, isso. ele fazer esse quer. pedido. Pronto. Então, ele pode ir lá. Entendi. E aí ele vai procurar lá na prefeitura, no estado e tal, alguém, né? Vamos conversar aqui e tal, que tem esse interesse. Aí vai se fazer um estudo, fazer uma análise e vai se tomar uma decisão. Tomba ou não tomba, entendeu? Essa Pronto, análise é preserva ou não documental, ela preserva. é... É documental, fotográfica, hoje em dia georreferenciada, tudo. É um Aí documento vai uns bem... especialistas também para analisar o local e Sim, tudo. sim, Aí protocolei, depois os entes é que vão fazer o julgamento se aquilo ali Isso. é... Geralmente você tem como uma espécie de uma comissão que vai analisar esses pedidos, né? E aí vai dar um parecer positivo ou negativo. Então não é só uma pessoa, isso que é interessante. Você tem uma comissão, entre aspas, que vai analisar. Né? Especialistas e tal. Isso. E aí depois, beleza, decidiu tombar, tá tombado. O que vem com essa proteção aí, né? A gente tem a proteção física, de questão de... Aí já vai envolvendo a questão de restauração, de conservação, tem aquela questão que você não pode mudar as características. Como é que isso é definido ali? O que vem junto com essa proteção? Então, essa é uma questão bem complexa, né? A nossa Constituição de 88, ela traz também o instrumento do inventário como um instrumento de proteção. Não só o tombamento. Tá? Então, o que é inventário? Também vamos voltar à noção de patrimônio. Quando alguém, né, seu pai, sua mãe falece, abre-se o inventário. Ah, sim. Isso. Aí faz-se o quê? O arrolamento dos bens. Isso. Não é isso? Vai catar Vai cada catar, né? pedacinho de fósforo. Isso, né? que eles Que é deixaram. dali, que deixou, exatamente. Exatamente. Então, o inventário, segundo a Constituição e segundo alguns juristas, ele é o primeiro instrumento de proteção de um bem. Está inventariado, legalmente está protegido. Só que há controvérsias, como foi o caso do Forte, né, São Francisco Xavier da Barra, que estava inventariado, mas não estava tombado. Então, o Brasil tem uma cultura, e eu acho que essa pergunta sua é muito importante, o Brasil tem uma cultura de tombamento. Então, para reconhecer que está protegido legalmente, Tem tem que estar tombado. Ah. Tem que estar tombado. Ah, bom, então existe assim,
E alguns planos diretores urbanos pelo Brasil afora vão dizer assim, grau de proteção 1, 2, 3. Sim. Aquele imóvel você não pode mexer nada. Não pode derrubar uma parede, mexer numa porta, nada, trocar um piso, nada. Aí é o GP1, né? Aí depois você pode mexer em umas características externas dele. Ou então, se já alterou internamente, mas você não pode alterar mais, nem externo. E depois você pode mexer lá dentro, vamos colocar assim que todo mundo entende, né? Tipo a parede e tal, mas não pode mexer nas características externas. Então, existe também esses diferentes graus de proteção. Quem é que define isso? É sempre o poder público, é sempre a gestão municipal, estadual, federal que vai definir isso. No plano. Então, em geral, exatamente, porque, olha só, a política cultural, isso é importante a gente entender, ela é federal. Por que ela é federal? Tudo, né, em termos de política de saúde, educação, cultura, é federal. Então, essa política ela é definida lá em cima, fazer barulho, né? Lá em cima, e depois ela vem se espraiando. Então, em geral, o governo do estado, ele pode fazer o quê? Eu posso ampliar essa política cultural, mas eu não posso me contrapor a ela. A mesma coisa o municipal. Entendi. Eu não posso me contrapor. Tem uma certa hierarquia ali do tema. Exatamente, essa palavra, hierarquia. Então, quem vai definir grau de proteção, quem vai fazer uma poligonal de o sítio histórico da Prainha, quem definiu o limite? Foi a prefeitura. A prefeitura definiu o que era o sítio histórico, isso é uma lei que faz parte do PDM, do plano, que aí é a questão da legislação urbana, entendeu? Então, as coisas elas vão, digamos, se configurando nessa esfera legal a partir de estudos que sejam, no nosso caso, urbanos, arquitetônicos, mas você pode ter estudos arqueológicos, né, de cultura imaterial, entendeu? Então, é isso. Saquei. E aí foi o que a Lia falou. Quando se institui, o que vem de ganho? Por exemplo, porque eu lembro, quando eu era pequenininho em Barbacena, teve uma vez, você me corrige se estiver certo, que instaurou aquele negócio que não se podia mexer nas fachadas dos prédios históricos do Centro de Vitória. Centro de Vitória. E aí os lojistas ficaram Eu lembro disso, catiços. bravo. Não, brabo é pouco. Porque os caras ficaram putos. Mas eu não sei que fim que deu, eu sei que hoje tá tudo mexido. Não sei se ainda tá valendo, mas tá tudo mexido. É complicado. Então, assim, o que ganha, até mesmo esse conflito entre o que é um patrimônio público, mas aí você tem o dono do imóvel, que é dele, inventário, enfim, tem essa zona que eu não sei. É complicado mesmo. O que ganha, então, depois que se instaurou? Existe algum benefício para o proprietário ou aquilo dali instituído é realmente é público, então existem outras coisas que ele pode, que o bem pode oferir para a sociedade? Na verdade, eu queria saber assim, depois que instaurou, como usar? Entendi. É o resumo. Confundir. Instaurou, como usar? Quando é praça, quando é prainha, quando essas coisas, mesmo quando os conflitos É mais fácil lá, a gente visualizar o uso, a gente consegue... né? Mas, por exemplo, a fachada, negócio... Eu adoro. Até porque os caras acham muito chique ir lá pra Barcelona, não sei onde, as vielas aqui. Pô, vem nas vielas aqui. Centro de Vitória é bonito pra caralho, Era só bicho. tirar as placas. É top. Pois Então, assim, qual é o ganho? Como usar? Eu acho que vocês usaram um termo que a gente fala muito nas aulas, que inclusive estão nas cartas patrimoniais, são documentos, né? Da Unesco, ICOMOS, enfim, dos quais o Brasil é signatário. A palavra uso. O patrimônio arquitetônico, urbano, né? Ele só tem sentido se ele tiver um uso. Então, assim, tombei, fiz um museu, né? Ou então tombei e ficou fechado. É museu, mas está fechado. É um centro cultural, mas está fechado. Ninguém usa. Então, Não toca! não tem sentido, né? Nenhum. Exato. Porque a questão que a gente falava da história, da memória, é que você tem que ter contato. Exatamente. Você falou lá no início. Não é? Você tem que ter contato com as suas Sim, você tem que tradições. viver isso. Exatamente. É patrimônio público, não é patrimônio federal. Não, exatamente. É o patrimônio da sociedade. exatamente. Ele é protegido por uma lei federal, estadual, municipal, mas ele é da sociedade. Isso é importantíssimo as pessoas terem consciência. Sim. Que aquele bem cultural é dela, né? Não é do governo. Não, Exatamente. exatamente. Eu acho que tem muito essa visão ainda, né? As tem. pessoas. Aí volta a questão da função social da propriedade, né? O patrimônio é tombado, mas a loja é sua, da Lia. Mas é tombado, mas é minha, mas eu quero meter um luxalon na fachada. Só que esse entendimento é que pega, porque enquanto um bem seu, pessoal, privado, não está tombado,
realmente você pode fazer o que você quiser, desde que você atenda toda a legislação urbana, os parâmetros urbanísticos e arquitetônicos lá, né? Então, altura, afastamento, tal, beleza. Quando você chega num edifício que é tombado, que é patrimônio histórico, ele deixou de ter uma função social privada para ter uma função social mais ampla. Público. Então, exatamente, ganha a sociedade. Aquilo ali faz parte da história da cidade, da história da arquitetura, de alguma forma da história também de uma sociedade. Tem uma professora, Flávia Boteca, lá na arquitetura, ela faz um trabalho muito legal. Ela faz um levantamento, através da revista História Capixaba, dos usos que teve, né, lá no século, acho que 18, 19, que é onde, acho que não sei se é 19 e 20, é o período da revista, né? Enfim. Aí ela vai identificar os usos que existiam naqueles imóveis que hoje são ocupados por esses comerciantes. Mas e daí? E daí que é a vida social, a vida econômica, né? O que se vendia, o fármaco, o tecido, entendeu? Saquei. É muito interessante. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar lá do footing, né? Na Praça Costa Pereira. Sim. Essas coisas, né, contam a nossa história social, contam não só a história do desenho da cidade, mas uma história social, de apropriação, a memória, quem eram aquelas pessoas, como é que elas viviam, o que elas acreditavam, a história econômica, entendeu? Então, por isso que é importante preservar, porque aí volta a história da identidade. Quem somos nós? Nós somos quem? Nós somos um país que foi colonizado, né, que tinha uma cultura de escravidão, né? Depois que recebemos uma série de imigrantes, e nós somos um país, né, muito heterogêneo, fruto dessa miscigenação. Então, assim, eu, por exemplo, né, Pessotti, eu tenho um lado da minha família, ascendência italiana, né? Adoro polenta. Isso me constitui. Boa. Sim. Você entende? Isso me constitui. É inadmissível. Então, por exemplo, para mim, polenta é aquela mais molinha com tempero, com sal. O resto é angu. O resto é angu. É igual eu, por exemplo. Eu sou botafoguense graças a meu pai. Valeu, pai. Ai, eu não Obrigado. sou. Exatamente. Mas Não ainda, é? pegando o gancho no que o Lá estava perguntando, essa questão do benefício, vamos fazer uma suposição aqui, né? A gente tem, então, um proprietário de uma área ali que é particular e aí foi tombada, qual seria o benefício que ele recebe para ele conseguir manter aquilo? Ele tem uma consultoria, ele vai ter ali uma cartilha do que ele pode e não pode fazer. A gente tem muito essa questão que eu acho que é o que mais as pessoas têm dúvida, né? tombou, então não posso mexer na fachada. Ou tem aquela questão de que se eu mexer, eu tenho que, na verdade, voltar ela com as características que ela tinha antes. Ou manter, ou não posso mexer em nada, então eu tenho que deixar chegar a um estado de ruína. Como é que funciona isso para quem é proprietário, né? Que eu acho que a dúvida é maior. Então, geralmente, as prefeituras, governo do estado, governo federal, eles têm setores, né? Então, você vai na prefeitura, você vai ter uma secretaria, ou dentro da secretaria você vai ter uma gerência, por exemplo, de projetos, né, de áreas históricas. Vamos dizer assim. Então, ali você tem, ou deveria ter, o ideal, né? Vamos tratar Vamos do começar ideal. com o ideal, Sem gambiarra. Vamos começar No final, Isso. ser livre de todos os ônus e gravanos. Isso, sem gambiarra. Então, em tese, você tem ali uma equipe, ou pelo menos uma pessoa, que é uma especialista nessa área. Então, essa pessoa, ela domina esse conteúdo, seja teórico, seja da intervenção, né, projetual, seja da questão legal. Então, tá tombado. Aí você, dona, você vai aprovar um projeto nesse imóvel. Então, esse projeto, ele não vai para o setor de aprovação diretamente. Se for, ele vai direto para você, Lia, que trabalha nessa gerência. Setor. Aí você vai orientar o proprietário. Você vai dizer, olha, nesse imóvel você não pode fazer isso, isso. Só pode fazer aquilo, aquilo outro. Mas quem vai fazer o projeto? Em geral, quem faz projeto, a legislação federal define que só pode fazer projeto na área de restauração o arquiteto. Tá? Engenheiro não pode fazer. Não quero mexer nessa porra, não. Não quero mexer com isso. Não mexe. Você só sabe fazer caixote. Para com essa porra. Isso, exatamente. Botei o marco legal. Pronto. Marco legal dessa porra. Não mexe com isso. Pronto. Então, aí vem um projeto mais especializado, Sim. entendeu? Então, essa é uma questão, né? O que, se eu entendi o que você falou, o que ele recebe de incentivo, de ganho, porque o bem dele foi tombado? Essa é uma questão a mais complexa que possa Deve ser a existir. mesma do recurso natural. É muito complicado, porque assim, esses dias também em aula, né, os alunos falando, mas professora,
o IPTU do cara é R$500, é R$800. Não, É nesse que eu ia você chegar. você quer me fazer crer que o cara vai fazer a pintura da fachada com R$800, professor? Não, eu falei, eu não quero fazer nada. Eu quero que você pense isso mesmo. Sim. Entendeu? Então, deveria haver, além de um incentivo fiscal, que é o IPTU, né, deveria haver uma série de incentivos fiscais, né, ou empréstimo a fundo perdido, como existem em outros países, para que a pessoa, né, ela própria, ela reabilite, ela mantenha o seu Sim. imóvel, Uhum. tá? É a mesma coisa do recurso natural. Sim, é Quando isso que eu você ia falar. tem o cara que tem a nascente, porra, não recebe nada. Na verdade, Na maioria das vezes. ele não pode fazer nada na área. Não pode fazer nada. Então, eu acho. É muito deveria pagar. complexo. É. Essa complexo. questão dessa função social, ela é uma questão complexa, né? Quando Lá você... fora é bem resolvido isso? Então, Lá no Brasil? É melhor. Lá Porque no Brasil eu é bem acho que resolvido. isso que prejudica até o entendimento É. da pessoa de como aquilo é importante ela manter. Lógico. Né? Assim, meu entendimento até disso. sim, porque a gente vive num país de uma desigualdade, uma das maiores do mundo. Exato. E aí, Exatamente. muitas vezes, esses sítios históricos, vamos lá, gente, esses sítios históricos que, né, permaneceram, foi porque passaram por uma aurora e um ocaso. Então, assim, eles tiveram um pico de crescimento econômico muito grande, depois, em geral, café esvaziou, então todo mundo foi embora, que ele ficou. Isso. Aí vem uma política cultural que fala, olha, aquela joia ali que estava esquecida, então vamos preservar, mas vai para Itapina. Quanto que ganha uma pessoa ali? Exato. Quantos imóveis estão vazios? Então, você reconhece aquilo ali, enquanto uma política cultural, que deve ser preservado. Mas cadê o recurso para você manter aquilo ali e manter as Incentivo. pessoas ali, tá? Não é só manter o isso que eu ia imóvel, manter falar, as né? pessoas ali. Na Baixa todo mundo foi embora, eu quero ir embora também. Eu não vou ficar então, aqui mantendo isso. A gente fez um estudo lá na época, a maior parte das pessoas, dos adolescentes e tudo, quando eles podem, eles vão estudar em Colatina, vão estudar em Vila, eles vão Sim, sai da embora. cidade. Eles não querem ficar ali. Então, o público, né, a maior parte dos moradores, eles são mais maduros e mais idosos. Então, esses são problemas que a gente tem que resolver. O esvaziamento das vilas. Lá na Europa tem muito disso, né? O cara vai embora, tem vila, o prefeito fala, vem morar aqui que eu te dou tantos mil euros, pelo amor de Deus. Não, lá o problema é outro, né? Hoje existe um problema, pelo menos em Portugal, né? Onde eu cheguei tem 15 dias, existe um problema maior, né? Que assim, eu não vi uma criança na rua. É, isso mesmo, tá cheio Ainda de tem essa gente, cultura né? de que eles não têm muitos filhos também. Então, hoje você tem um problema, assim, a população jovem, ela é muito pequena, percentualmente muito pequena, e essas pessoas estão indo morar na Alemanha, na Finlândia, não sei aonde, porque paga mais. Sim. Né? Paga mais. Exatamente, né? E onde também falta mão de obra. Sim. Então, Portugal é um país que tem poucas crianças, né? Uma taxa de natalidade pequena e tem muita gente madura e idosa. E os jovens estão saindo, né? Então, é um outro problema social. Os nossos problemas sociais, eles também estão com problema, né? Como dizia minha avó, de carestia, né? Porque hoje é guerra, né? Sim. A guerra, né? Assim, é uma coisa que a gente vai para a Europa e vê isso, né? Realmente, né? Eles estão sentindo muito isso. Só que eles têm os dramas deles e nós temos os nossos, entendeu? Então, é difícil, você fez uma colocação, como é que é lá fora? É difícil você comparar como é lá fora e como é aqui, porque é um contexto, a gente falava isso antes, né? É um contexto social diferente, um contexto histórico diferente, um contexto legal diferente, um contexto econômico diferente, tá? Então, assim, por que um investidor na Europa se interessa em comprar quarteirões, bairros, para investir? E por que isso não acontece no Brasil? Existem motivos diferentes, entendeu? Entendi. Existe um segmento que tem investido muito em turismo fora do Brasil, isso é um problema, né? De cenários, enfim, alterações de tipologias arquitetônicas, a gente falava do GP1, GP2 e tal. Aluguel de praias, da revolta das toalhas. Então, a gente teve. a gente tem problemas também na Europa, tá? Com relação ao patrimônio. Não é o paraíso, não, tá? Sim. O problema do Brasil é justamente a falta de recurso para cuidar do que é público, gente. Não é Sim. só o patrimônio Sim. histórico. Sim. Então, nós estamos nesse bolo que está aí. Se você for para uma escola, você vai ver problemas. Se você for para um hospital, você vai ver problemas. Não todos, né? Mas você vai ter. Até porque você olha pra cá, tá pegando fogo aqui. Isso, é isso. Então, ou quebrou o ar-condicionado, ou faltou um médico, ou não tem um professor, entendeu? Ou não tem um quadro, ou não tem um giz. Então, nós temos esse problema no Brasil que é estrutural. Aquilo que é público, né? Carece de mais investimentos, entendeu? De manutenção, de conservação. É um problema. E dá uso
também tem eu tinha feito essa pergunta para você naquela conversa que a Sim. gente falou, por exemplo, você tem lá o bem histórico. Uhum. Aí, ou o público, ou o privado que está lá, quer dar uso ali. Aí começa a entrar nos conflitos de uso com relação à acessibilidade, aí não pode mexer. Mas como é que fica essa questão do uso, assim, a adaptação do bem para... Pra Nós temos é. recentemente Hum. a questão do forte, Do forte. a questão do outro forte, São João, que teve Sim. também, e também da prainha, que Aham. é um bem, porque a sociedade de Vila Velha tem um anseio e ligação com ela, né? Uhum. Sim. E nós temos aí obras, mas que, enfim, não, em linhas gerais, como chegar a dar a utilização frente à modernidade, como é que é a inserção mesmo do bem histórico nessa nova urbe. Porra, ok. Agora você foi, hein? Agora Agora o ele repertório foi- ficou Agora afinado, né? Agora, viu? Hoje eu fui de primeira, não fui de quinta, não. Na urbe, essa inserção, utilização, sem degradação, modernização, essas coisas. Tá. Eu vou adorei lá na República Tcheca que os caras fizeram várias torneiras de chopp. Aham. Acho que deveria fazer isso na praia. Aqui, né? O mais perto possível. Olha só, gente, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo que um amigo meu, professor Pedro Valadares, que é lá de Pernambuco, ele sempre fala, né, com os alunos dele. Vou começar com esse exemplo para depois dar uma explicação mais, digamos, mais teórica, né? Quando você pega seu álbum de família, que você pega uma foto da sua avó, só se você for criança para você fazer isso, né? Hoje você não faria. Você pegaria um batom, uma canetinha, e você mudaria Só o se rosto. fosse um demoinho, mas Não. não é possível. Não é? Você, não, minha avó nessa foto aqui, ela parece velha. Deixa eu fazer aqui uma maquiagem, uma alteração, jogar no Photoshop para ela fazer ela parecer nova? Não. Não. Entende? Entendi. Então, quando você intervém, você perguntou da aprovação do projeto. Quando você intervém num imóvel, você tem critérios e fundamentos científicos do restauro, né, que norteiam a elaboração desse projeto. Uhum. Então, o que acontece? Em tese, né, todos os arquitetos deveriam seguir essa linha. Só que isso aí, a lei diz que quem pode fazer é arquiteto e existem os fundamentos. Bom, aí o cara vai, faz o projeto e não segue esses fundamentos. Aí tá, mas aí na aprovação do projeto, né, o projeto deveria ser aprovado. Mas às vezes é aprovado porque não entende nada também. Ou porque tem outros interesses em jogos, entendeu? Então, assim, não sejamos ingênuos. Né? Botar uma boate. Então, vamos lá. Posso falar de uma questão sensível? Pode? Então, hoje, se não me engano, né, chama-se Pátio Vista do Forte ArcelorMittal. Sim. O nome do forte é Forte de São Francisco Xavier da Barra, ou Forte Piratininga. E ele vem sendo vendido com esse novo nome. Então, você altera o nome. A intervenção que é feita, o que chama atenção é um novo material, entende? É, Sim. o novo elemento que foi inserido ali, não no pátio, porque o nome é terrapleno. Até esse erro é cometido, né? Em fortificação é terrapleno, não é pátio, não existe pátio, né? Então, você coloca uma estrutura, né, de aço para colocar o selo da empresa, a marca da empresa, você altera a tipologia arquitetônica e esse uso que é dado não tem nada a ver com a história do forte. Então, vamos Entendi. falar do Guy Debord, né? Que é um autor que eu acho que talvez poucos conheçam, mas você está falando do quê? Da espetacularização da nossa sociedade. Que tudo, né, vira um espetáculo e tudo é fugaz, entendeu? Sim. Tudo é momentâneo. Então, assim, eu lembro de aí eu vou evitar falar, mas de um meio de comunicação que postou no Instagram, né? Uma pessoa tirando uma foto lá no Forte, coloca assim, novo espaço para fotos em Vitória. Ah, isso é foda. Mas é isso mesmo, porque é um espaço de consumo, não é um espaço de vivência, é um espaço de aprendizado. Não é um onde espaço você- de uso, é um Não. espaço Sim. de saquei. Você entendeu? Entendi. Você vai lá, né? Então, assim, num espaço onde houve tortura durante o período militar, né? Num espaço que conta a história militar, Brasil, Portugal, né? Uma história luso-brasileira de defesa de um território. Não vou questionar aqui se essa história de colonização foi boa, foi ruim. Não é essa Não, questão, não é mérito. sim. Não é esse o mérito. É a história que aconteceu e Pronto. vamos embora. Nós estamos falando de uma história da arquitetura, o que representa aquele bem. Inclusive, durante a ditadura militar, foi utilizado como um porão, com tortura. A gente tem a jornalista famosa, global, enfim, né, que afirma que foi torturada. Tem um Lá. livro, né? Sim. Exatamente. E aí depois a gente tem um deputado
foi transmitido. Eu fiquei sabendo disso em Portugal. Eu estava no Porto quando eu recebi os vídeos. Eu falei, gente, mas nem aqui eu vou ter sossego. Tá barrando. Não O pessoal é? tá superando. Cada Nem, vez mais. então, aí você faz um chá de revelação num lugar como esse. O que é isso? É um espetáculo. Lembrei Sim. de uma blogueira que foi em Auschwitz e ficou divano. Olha, tá vendo? Chegou no negócio lá. Olha, é isso. Tipo, Tem, Nana vários, Gouveia, tem você vários viu? blogueiros Tem. que estão indo Ai, nesses gente, lugares isso fazer não isso. é... Pelo amor de Deus, né? Isso é Lugar uma de contemplação banalização da Sim. história. da tragédia humana É. não foi. A mesma coisa quando alguém vai num local realmente de contemplação e fica Sim. lá. Olha Sim. só. O mosteiro. Pronto, falei. Porra, o mosteiro é um local de Mosteiro. contemplação. Sim, Agora é um virou lugar de um pântano. Eu não tenho introspecção, eu né? não tenho vontade mais de ir lá. Sim. Desculpa aí, monges. Mas deixa eu falar uma Perdoa, coisa monge. para vocês. Por exemplo, a questão do uso, né? Eu fui a Óbidos, tá? E aí, a gente foi... Não, né, só tava explica no- onde é que foi Óbitos, porque senão o Óbidos, pessoal fala é. foi a Óbito. Não, Ah, foi foi em Óbitos Então tá, lá. né? Que em- legal, né? Que bom, parabéns, né? Óbidos é uma cidade medieval em Portugal, né? Que tá lá gente, bem nível é mantida. óbito, não. E aí é uma cidade turística, mas ela tá bem mantida. Tá, tem uns problemas, tem, mas tá lá, né? Enfim, é uma referência. E aí eu fui com 2 amigos, a gente passou o dia lá e nós fomos conhecer uma das igrejas mais antigas, que agora não me recordo o nome, não vem ao caso. O que interessa? Essa igreja é uma livraria. Entendeu? Saquei. Uhum. Não é não foi uma intervenção que altera a história do prédio, as características do prédio, entendeu? Que ninguém vai lá para tirar selfie, para botar, né, tiro rosa ou azul. Alugar e fazer, Alugar para né, fazer um festa. evento, Aham, exatamente. Não. Aquilo ali, hoje, porque se você pensa, eu entro numa igreja, eu vou me comunicar, fazer um processo de introspecção Sim. e tudo, numa livraria também. Sim, Sim. sim, sim. É de silêncio, Aham. entendeu? É de sim. leitura, não é? Saquei, sim. É isso. Então, não é proibido você dar um uso distinto àquele bem, sabe? Que ele teve um uso original, era uma igreja, um espaço sacro. Até Continua porque- sendo também, porque a leitura, o conhecimento também tem o seu lado, né, sacro, digamos assim, de elevar o ser humano, né? Aliás, a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, não sei se vocês acompanham, acho que é Acrópole, né? Ah, sim. Ela fala isso, né? O que é importante para a vida humana? É o legado. É isso, ela fala. Resumindo, ela outro dia teve no Senado Federal. É o legado, é o que eu deixo no mundo. E o que eu deixo deve ter um rastro de humanidade, não de barbárie. Ponto. É isso. Então, o que esses bens culturais transmitem para nós é o nosso legado enquanto ser humano. É a história que nós construímos. Seja ele da história, né? Lá do... Como é que é? Adolfinho, né? Que o povo está falando agora. Seja do Adolfinho, seja do Gandhi. É a nossa história. Ela precisa Sim, ser contada. sim. Até o aspecto negativo, para que ele não se repita. Uhum. Sim. Entende? Agora, você chegar, maquiar a história, você apagar a história, que é o que a gente chama de memoricídio, que eu falo muito, né? Gostei desse nome. Assim, Também. não, só achei interessante porque casa Que bem. né? é a Sim. palavra, o termo é É. pesado, né, sensível, mas é isso mesmo, é o assassinato da memória da história. Aquilo que foi feito ali no Forte é uma obra, foi o que eu apresentei no Congresso em Portugal. É uma obra que reflete um memoricídio. Aquilo é o apagamento da história. E é porque muda o nome do espaço. Sim. Então, Não- Que Você seria pode até até a falar, característica mas, pô, pelo primordial, amor de digamos Deus, assim, é é. o nome do local, né? A sua Eu mudei o seu identidade, nome. A exatamente. primeira característica da sua identidade é assim, Isso, meu eu mudei nome. seu nome. É igual Exato. você quer ver, eu tô fazendo uma comparação esdrúxula aqui, me perdoe. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Uhum. E quando eu vou no local, eu gosto de visitar em Santos, a gente não conseguiu ir. Mas eu gosto de ir no estádio de futebol. Por quê? Sim. Porque, cara, quando você entra lá, e pra quem gosta de futebol, você não seja sendo clubista, óbvio, né? Você entra lá, você lembra e sente o que aquele povo que tava lá sentiu Sim. quando foi campeão. Uhum. Então, por exemplo, vamos fazer com a Vila Belmiro agora, pra mim é um assassinato. Como é que você falou? Memoricídio. Memoricídio. Porque, porra, bicho, é o estádio da Vila. Faz o estádio de Santos em outro lugar. Uhum. Aqui da lá, porra, Pelé tava lá, entrou lá, então, Tem sei toda lá, uma entendeu? história que foi É, contada pô, igual o ali. Pacaembu. Porra, quando eu fui no Museu do Pacaembu e o Botafogo foi campeão lá. Entendeu? Tem aquele charme. Maracanã também. Eu não fui no Maracanã, eu fui no Maracanã velho. Sim, eu também. Eu fui no Maracanã velho. É, Não fui no novo ainda, não sei, deve estar bonito e tal, mas assim, não é a mesma coisa. sim. Fui no estádio do Grêmio Antigo Olímpico, Uhum. onde o pessoal da fazer Avalanche. Tem lá o novo. Tá abandonado o estádio. Faz tem um história. estádio novo, moderno. É. tudo, Ah, né? em outro- Então, É. assim, realmente, o que eu gosto da ligação é isso daí.
Uhum. E- É legal você ter falado dessa questão da igreja que virou livraria, porque a gente também dá essa percepção de que, então todo prédio vai virar museu? Não. Não, Pode lógico dar que não. uma utilização. Exatamente, né? A Você pode dar dinâmica outra cultural, utilização. o nome já diz, a cultura ela é dinâmica, né? Uhum. Então, assim, o que... falávamos do disco. Uhum. A gente ouvia disco mesmo, bolachão, né? Hoje você vai no Spotify, Eu ouço E CD uma ainda. música. Eu tenho tem CD. Léo Eu tenho CD. 57 eu comprei CDs. aquela maletinha que toca LP, Disco, aí né? peguei uns discos antigos de Tá, papai. devolve o meu, Não, tá do tudo Hendrix, lá. filha da Ó, mãe. ó, o tudo patrimônio. lá. Ó, o patrimônio, ó, o patrimônio. É Mas briga tá- pelo Tá patrimônio. bem guardado e conservado na minha estante. Vou pegar aquele seu que você sabe qual, que você não deixa eu pegar. Ele tá com os meus CDs Herança. também. Né? Herança. A gente fica brigando disso. Silverchair. Mas você entende? Uhum, sim. É isso. Então a cultura, ela é muito rápida. E a gente vive... A contemporaneidade, os ciclos são mais curtos, né? Então, por exemplo, a Idade Média durou 1000 anos, né? Então, hoje, os ciclos são muito curtos. É o Do ciclo do CD, TikTok. Agora é o ciclo do TikTok. Não, já acabou, já deve ser já outra tá coisa. outra já. coisa. É. Do CD, né? Do disco pro CD, pro Spotify, o tempo foi muito curto. Sim. Foi mesmo. Então, você não pode chegar e dizer assim, o cara foi lá, restaurou o edifício dele, aí ele fez uma loja de disco. Hoje não cabe mais, a não ser que seja para vender discos antigos também, Sim. no edifício Um antigo, sebo, entendeu? né? É um sebo, exatamente, né? Mas, assim, a vida vai mudando, as necessidades vão mudando, e a gente vai adaptar aquele edifício a essa nova realidade. Com certeza, isso não é problema. A questão é que, em alguns casos, não é uma adaptação. É uma entende? mudança de identidade. total. Você faz Aí uma... você apagou e fez escrever outra coisa. Exatamente, você altera tudo. E aí daqui a 20 anos, pensa, né? Nasce uma criança hoje. Daqui a 20 anos ela chega lá, para ela, aquilo sempre foi daquele jeito. Sim. Exatamente. Entendeu? Sempre foi E daquele aí jeito. você perdeu uma parte da história. aí. Exatamente. Agora. E era um único forte íntegro, né? Sim. Que nós tínhamos. Sim. Entendeu? Ainda com outros- algumas lógico, é. modificações, mas as modificações que foram feitas, elas foram realizadas assim no bojo do uso do próprio edifício, entendeu? Para adaptar os usos que lá funcionavam assim, tipo cultural, escola de aprendiz de marinheiro, por aí vai, entendeu? Não era para fazer um lugar onde ia ter um chá de revelação, Entendi. entendeu? Vamos falar um pouquinho do grupo de estudo Andança. Não, porque eu Vamos. falei assim, nessas andanças que demos, Você ia Olha, puxar eu ia assim. puxar Tá, até. então volta aí. Deleta essa parte. Deleta, Vai. nessas andanças que a gente deu, fale um pouco sobre a Fala Então, da vamos falar Andança do pra Andança. gente. É xodó. Como Aqui, ó. surgiu. Ganhei. É meu, tá? Tá, É tudo meu. bem. É porque ele reclama que tudo que a gente ganha É, aqui tudo que fica vem aqui vai pra ela. Mentira, não é tudo. Você já ganhou coisa também. Pronto. Então, o Andança foi uma dessas surpresas que a vida traz pra gente, né? Eu falo que assim, é um filho que não foi planejado. No início da pandemia, eu particularmente tinha uma angústia muito grande de tentar entender como é que a gente ia viver. Aí eu estou falando como arquiteto e urbanista mesmo. Como é que eu vou entrar num ônibus? Né? Sim. Como é que a gente vai conviver a partir de hoje? Entrar no elevador? Como é que vão ser? Até porque o cenário Sim. era apocalíptico para todos, né? Sim, Não Até- tinha vacina? não tinha uma visão de Como? futuro Não tinha. normal, né? Não, exatamente. A gente, assim, é uma geração, né, uma sociedade que viveu uma experiência, Sim. eu acho que poucas vezes vivida, Porra, né? até hoje. Não é? Nossa, cara, eu É. fico Então, assim, como é que vai ser? Como é que a gente vai viver? Né? Eu lembro que eu ia para o supermercado, botava a mão numa coisa, eu tenho mania de passar a mão no olho, morri de medo de passar. Eu lembro que uma vez foi no Peri, enfim, aí passei a mão no olho e morri. exatamente. Morri, entendeu? Exatamente. Então eu tinha essa angústia. E fui compartilhando isso com alguns colegas, algumas professoras do departamento e alguns alunos, né? Porque assim, a gente estava acho que com 15 ou 20 dias de aula quando foi tudo fechado, né? Então a gente tinha contato, nós tínhamos contatos uns com os outros. Aí a primeira experiência foi tipo um ambiente virtual. Gente, olha, tem uma coisa aqui, a gente pode entrar no computador, todo mundo no mesmo lugar e a gente vai conversar. E aí começamos a conversar. A gente, tem um texto lá do Boaventura Santos falando sobre a pandemia e tal. Então faz o seguinte, para a gente tentar apaziguar essas questões e tudo, cada um vai trazer um texto sobre uma questão, economia, a própria medicina, a própria arquitetura e tal, e a gente vai começar a fazer essas leituras e vamos debater. Tá? Pô, então aí foi. Aí uma aluna minha falou assim, olha, esses debates são muito legais e tal, por que a gente não grava podcast? Eu falei, mas você é doida? Ela me falou. Foi "Você é louco, que falei, você tá doida, doido? A gente vai que- gravar com que dinheiro, com em que Exatamente. tempo? Isso eu não sei nem fazer. Não, professora, tranquila e tal, porque eu tenho um programa, eu tenho isso, cada um compra um microfone, aí tá. Falei, então tá bom, né? Então vamos lá. Tá, mas e o nome?
né? E aí a gente ficou batendo cabeça e tal, e uma professora que fazia parte falou assim, eu acho bonita a andança, justamente por isso, né? Que é esse ato de caminhar, de percorrer, de descobrir o mundo, enfim, né? Das andanças. Aí então ficou andança. E o andança, ele se tornou, assim, não falo por mim, eu falo por quem participa, né? Das ações do Andança, uma potência, né? Hoje a gente tem um alcance muito grande, né? Nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nas nossas ações. Fizemos um seminário, né? Acho que é coisa de uns 30, 40 dias, uns 45 dias atrás. Foi um seminário estadual, né? Que, para minha surpresa, né? A gente colocou como um limite, né? De inscrições. A gente previu 100 inscrições e a gente teve 150 inscrições. Nossa. Né? Top. E essas pessoas até mais circularam durante o dia do evento, né? Então, assim, e foram chegando outras pessoas. Hoje a gente trabalha com a noção de cidade educadora e patrimônio, né? Como que as crianças, a gente fez oficinas com as crianças, que foi muito legal. Então, assim, essa conversa, a gente quer fazer outras, né? Então, essas conversas, essas relações que foram surgindo, né? Fortaleceram o Andança. Então, o Andança é isso. Eu sempre falo que o Andança ele é um espaço aberto para a gente conversar, fazer trocas, mas o tema principal é o patrimônio e as relações que a gente tem com esses bens culturais, sabe? Então, como eu chamei a atenção, a Juliana Brum, que é uma pesquisadora, ela é geógrafa, fez mestrado em educação, então ela está com a gente, entendeu? Trabalhando em cidades educadoras. A gente tem um professor do CCJE, que é o professor, me lembro agora do André Almeida. Ele trabalha com desenvolvimento sustentável, com empreendedorismo, aí ele traz a noção de distrito criativo. Então, vamos pensar prainhas, sítios históricos, centro de Vila Velha, de Vitória, enquanto um distrito criativo. Porra, isso aí que é massa. Então, aí a gente tem essas interfaces, essas conversas, né? Eu tenho uma aluna que trabalha o patrimônio da dor, trabalha Bento Rodrigues, patrimônio da dor. Então, você pensa assim, algo que foi perdido, algo que gerou um trauma, né? E como que as pessoas se relacionam com aquele sítio, com aquilo que ficou daquele sítio, daquela história, né? Saquei. Então, é isso, Andança é isso, sabe? Top. Mas, Não, vocês esse- estão esse- no esse- Spotify, né? A gente está no Spotify. Não, eu Legal. quero conversar com esse daí da economia criativa. É, Você passa o vamos. telefone, Ai, vamos gente, chamar. a Aí gente você tem vem várias junto. pessoas. Vamos fazer vamos assim, fazer uma um dança aqui. Vamos, Não, vamos. vamos fazer sério mesmo. Sério? Lógico, eu acho super legal. Eu vou massa. ficar assim. Eu também. Vou Eu meter já o bedelho, tô nem aí. Porra, essa aqui é Gente, massa. a Juliana e o André são duas pessoas, assim, tem também o professor da história, mas enfim, os dois. Vocês fazem ao eles vivo ou vocês são- gravam? A gente grava. Ah, então, vamos fazer um A gente gravando, grava. colar fazer junto. É muito legal. É Bota muito aí na bacana. agenda aí, Dé. É muito A Dé bacana. não, é a Alessandra ali. Bota aí na agenda aí. E traz uma perspectiva, olha, criança, gente, você que é pai, não sei se você é mãe, né? Ainda Eu não não. tive filhos, mas assim, a Juliana falava, Luciene, nas oficinas com as crianças, assim, não fica muito preocupada não, porque assim, o aluno, né, você, digamos, minha aluna, você, a gente direciona o olhar, não tem jeito, tá? Então, assim, eu digo para você o que é patrimônio, lei, eu direciono todo o seu olhar. Vamos fazer uma visita técnica, olha ali a janela, a porta e tal. A criança, você está falando com ela ali, ó, tá vendo aquela porta? Ela tá olhando para lá. Né? Você fala uma coisa, ela pergunta outra. Sim. Mas no final, assim, é interessantíssimo. No final, ela reproduz tudo aquilo que foi vivenciado durante aquela experiência que a gente fez, né? Aquela oficina de sensibilização. É impressionante. Aí elas viraram para mim no final, a gente estava em frente à igreja do Rosário. Tia, não pode pintar de outra cor, né? Tia, não pode mudar a janela, Que né? gracinha. Elas percebem. Sim. Meu filho adora a igreja do Rosário. Eles Sério, gostam, ele adora, é ele interessantíssimo. Ele fala que é a casa do Senhor Jesus. Aí ele chega lá, ele senta. Ora. Nunca ensinei isso pra ele, tá? Aham. É meio que... Será que a memória... Sei Ah, lá, Ele né? A gente cria não umas entende, coisas né? também, né? É. Ai, nossa. Mas você sabe que tinha criança assim também, que entrou lá e Ai. teve essa questão, vou lá para frente rezar. É tão interessante. Sim. E o que foi mais legal? A gente chegou, foi lá para o Guirá, fizemos o primeiro momento com eles lá. Depois nós fomos para Casa da Memória. Dali a gente fez uma reunião na pracinha. Eles entraram um pouquinho na igreja, fizemos uma reunião na pracinha para eles desenharem, lancharem, pintarem, não sei o que não. E aí praticamente todo mundo desenhou a igreja. E eu perguntei, né, para a Juliana, eu falei, mas Juliana, por que eles desenharam a igreja? O menor contato que eles tiveram foi com a igreja. Ela falou, mas Luciene, você não está se lembrando que quando começou a oficina, você deu uma bolsa para cada um, que é a bolsa do evento, e na bolsa do evento Tem a igreja. tem a igreja.
Olha como é criança. A gente nem falou disso, né? Eles já Ficou, né? criaram Eles um símbolo. já criaram. Então, Top. é muito legal. Então, trabalhar com criança, nessa perspectiva da educação patrimonial, né? Porque hoje o objetivo da gente, né? Eu não sei se vocês sabem, eu sou vice-presidente do IAB, que é Instituto dos Arquitetos do Brasil. A proposta do nosso GT de Patrimônio Cultural é trabalhar educação patrimonial, porque, gente, desculpa, tá? O que eu vou falar aqui, mas educar burro velho, bicho, É difícil, né? é melhor você trabalhar com criança. Dá É muda muito pão mais de vaca. legal, tem pirulito, tem sorvete, tem musiquinha Tem engraçada, tem brincadeira. Gente, velho, Cara. faz pergunta aí demais. É verdade. Sem sentido. Não, você não consegue educar o cara. Você não consegue. O cara Tudo com a professora, não. A criança faz uma pergunta boba mesmo. E dá uns trava-língua, né, bicho? Dá. Teve uma criança que perguntou lá pro Vasco Fernandes Coutinho, né, o personagem, né? Foi você que matou os índios? Ai, meu Deus. Aí a professora falou, foi ele. Como dizer? Entendeu? Não sei se foi eu direto. Não eu exatamente. Representativamente, né? foi. Você entende? A criança, Meu ela tem Deus. um outro olhar. Sim. E o nosso Gente. olhar está muito direcionado, né? Elas Muito- também cruzem, Tão, né? Então, tão. É muito legal. Então, o Andança, onde encontrar o Andança? Sou Por aí. eu, Ai. Na caneca. Na careca. No patrimônio. Você viu o que está escrito aí na caneca? É que o patrimônio cultural nos une. E é verdade. E nos uniu, né? É, Que eu fui atrás da isso sugestão aí. por causa disso. Esse é o nosso lema. O patrimônio, ele não deve ser, assim, gente, ó, o conflito, ele é super saudável. O que a gente não defende é o confronto. Ah, sim. Sim. Exatamente. Entendeu? O conflito, ele é necessário. A gente tem que pensar diferente. Porque nesse diálogo as coisas surgem, somam, né? Agora, confronto, não. Não, aí já vira É o que a gente barbárie, não quer, É. exatamente, né? Então, nosso lema é esse. O patrimônio cultural, ele nos une, E, né? Nos integra. e nesse cenário nosso, onde tudo é fulanizado, personifica em pessoas, Sim. nomes, a gente esquece do diálogo. Eu, por Uhum. exemplo, não sei porra nenhuma de patrimônio. Tanto é que a maioria das vezes que a gente chama as pessoas aqui, é porque assim, eu queria conversar com alguém. Eu sempre falo Pra pra você, entender. pra entender É isso aqui. exatamente. Uhum. E desde o começo, eu falei, eu preciso de achar alguém que falar sobre patrimônio, porque patrimônio é legal, e pô, tem a ver com a gente, as pessoas não ficam, eu tentei entrar em contato com um com o outro, aí até que eu estava ouvindo sobre a prainha, Sim. pô, ouvi você falando, falei, pô, vou entrar em contato. Aí eu cheguei lá pro Kaká, Sim. Ah, você pegou um Eu peguei Cacá, o Cacá, né? Cacá. Aham. da Band News, quem é essa professora que tá falando? Aham. Não, é Lu, Pessotti, não sei o que, tá falando, Aham. pô, será que eu consigo falar? Tenta entrar em contato lá, peguei lá no Instagram, lá, falei, Super e aí, tudo acessível. bem? Meu nome é Leonardo, Nossa, oh, uau. vou lá, né? Pô, vai que ela não tem tempo, sei lá, tá dando treino. É. Mas, porra, é isso aí, tá vendo? Aí o patrimônio nos une, porque eu gosto, eu particularmente eu gosto. Eu gosto de coisa, eu gosto de rock velho, ó, Led Zeppelin. Uhum. Gosto de coisas antigas e, pô, cara, isso sempre me chama atenção. E tem a ver com um pequeno negócio de área que a gente atua, que existe uma parte da área de avaliação, que é a avaliação De patrimônio. de né? patrimônio histórico, para cálculo de Exatamente. CMS, Inclusive, essas coisas. o Alexandre postou esses dias no Instagram que ele estava lá. Foi fazer a avaliação. Sim, a histórica. avaliação de Alexandre, um da SPU. castelinho, né? É, do Castelinho. Sim. Então, assim, eu falei, cara, eu tenho que conversar com alguém sobre isso, porque o que é patrimônio? Como é que se insere? E onde é que vai? Tá, pô, então, vamos chamar alguém pra conversar. E é sempre assim, é pra conversar. É entendeu? lógico. E é engraçado que, assim, isso suscita uma curiosidade na gente. Quando você falou do Castelo de São Jorge, né? Uhum. A lua e tal. Pô, é impossível praticamente você chegar ali na frente, você não tem a mínima coisa. Você pode até achar que é muito caro, 30 euros, 35 euros para entrar, entendeu? Mas você acha assim, pô, vale a pena eu entrar para eu conhecer, não Andei é? pra caralho. Não é? Porra, morri. Tipo, você para do lado da Torre de Belém e você fala assim, gente, não vou entrar. Você vai na obra do Gaudí, na Sagrada Família, não vou entrar. É a mesma né? coisa quando as pessoas chegam aqui no convento. Os caras olham assim e falam, Exatamente. É. Não é? Exatamente. Aí, tipo assim, pô, o cara, vamos falar. Tem gente que senta num restaurante e paga 300, 400 reais pra comer uma muqueca capixaba, cara. Porque é muqueca capixaba, entendeu? Então, Na panela de barro. na panela de barro, aliás, exatamente. recomendo ir no Modestas Favas. Isso. Na época. Que E tem. compra lá. É. Mano, eu tenho 2 panelas de barro deles que eu comprei com ele. Então, Top. é isso. Então, as pessoas, elas, sem saber, elas dão valor. Sim. Sim. Entendeu? É porque é o que a gente falava, é que são tantos empecilhos, dificuldades, entendeu? Pelo meio do caminho, né? E a gente precisa, porque assim, o Brasil, embora a nossa Constituição seja uma Constituição cidadã, a gente ainda não é um estado de bem-estar social. Sim. Vamos falar a verdade, né? Então, nesses É de países... irritação social.
onde você falou, onde você vê que as pessoas têm um maior apreço pela cultura, pela história, porque são países, são capitalistas, são, mas tem uma cultura do bem-estar social, entendeu? Então, por exemplo, é chato falar isso, mas você anda, né, pela Europa, você não vê as pessoas jogando lixo no chão. Eu estava, né, quando eu estava em Lisboa, então assim, eu observei, tinham jovens brasileiros, inclusive no Porto, a gente parou no sinal, tinha um carro do lado, uma música alta. Tava tocando o quê? Eu não sei se era brasileiro, mas era tipo uma... Como é que é o nome dessas músicas de sertanejo? Sei lá como é que é o nome Tipo disso. sertanejo universitário, É, uma coisa assim. dessa assim. Entende? Tem. Gente. Não tava tocando um fado naquela altura. Você tá entendendo? Entendi. Então, assim, eles não têm essa cultura que a gente tem. Você não vê um animal solto na rua, você não vê lixo na rua, você não vê as pessoas falando alto, entendeu? É? Então, as pessoas vão a museus, vão a espaços de arte, as pessoas compram livro. Então, é uma outra... Eu não estou diminuindo a nossa cultura, não, muito pelo contrário, porque eu prefiro morar no Brasil e sou brasileira sim, tá? Só que eu acho que a gente é um país jovem, mas a gente tem que amadurecer, né? Vai chegar uma hora, né? Igual hoje as crianças saem de casa, as crianças com 30 anos, uma hora a gente vai ter que amadurecer. Entendeu? A gente tem que passar por esse processo civilizatório, a gente tem que se tornar melhor, né? Sim. E por isso que a conversa, que eu acho, o debate, a conversa é que faz esse processo de maturação. Sim, sim. Hoje eu tô filosófico, cara. É, tá. Acho que é O tema suscita. É sua bebida. Eu vou pôr essa caneca, essa caneca. Porque hoje eu trouxe esse campinho prêmio, patrocinado pelo Campinho, mentira. Nossa, quem dera. É, mas, porra, pequenininho Campinho, pelo amor de Deus, hein? Aumenta, né? Porra, fala sério. Mas acho que é isso, né, velho? É isso. Falamos sobre tudo? Andamos, Nem hein? Andamos. Lu, demorou, mas gostei pra caramba, cara. Também Foi bom. adorei. Ai, que Foi legal. ótimo, nossa. É, porque Sensacional. assim, já falei outras vezes, eu falo direto. Quando a gente não segue aqui o negócio aqui, é porque a conversa flui. Você nem viu, mas já passou mais de 1 hora. Então, É mas foi o que eu te verdade. falei, né? Assim, eu vi lá mais ou menos o esquema que vocês mandaram. Eu falei, não, eu não vou nem me preocupar com isso, eu quero conversar. É. Exatamente. Quero conversar. Mas Se é ficar exatamente preso, isso. vira entrevista. É. Nós estamos aqui com a professora, doutora Luciana Pessotti. Vamos É. falar agora. Por que eu Na não sei o que? entrevista você liga lá na na Gazeta, Rede Ela vê lá Gazeta, Rede... na Band News lá, tem Tem entrevista lá, dela Band lá. News, Acho que verdade. 20 É isso aí. minutos ela falando lá. Exatamente. Isso aqui é pra gente rir, falar e tal, e trocar experiência. Lógico. Foi ótimo, uma Vamos marcar a próxima já? Vamos. Tamo junto. Show. Gente, muito obrigado. Foi assim, um prazer, tá? Tá. E acho que é muito legal poder trazer essa linguagem mais acessível, né? Para as pessoas poderem entender, né? De um tema tão relevante, de uma Sim. linguagem que seja, como chama Mais a atenção? fluida, é. Mais fluida, É. que a gente possa divertir, falar de uma forma leve, né? Não falar Verdade. de uma forma carregada. Hoje foi Isso. legal que você nem xingou. É Muito. mesmo, cara. Não Achei- cheguei. Revisar, mas não xingou. Não leu, tava sem xingar até agora. Tava até agora. Putz, É. vou botar um pi nessa parte aí. É, É, Ó, então é isso aí. Andamos. 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 Você que andou com a gente até aqui, o meu muito obrigado. Não deixe de dar o like nessa brincadeira nesse negócio. Aí xinguei. Outro pi. Outro pi. E vamos lá, e é 1, 2, 3 e...